Olá, meu amigo, minha amiga, né? Assim, nós estamos nos falando ainda, né? Através do vídeo, através das teleconferências, né? Que se tornou muito comum, mas é um esforço que nós temos de continuarmos a nossa troca de ideias, né? Na medida do possível, continuarmos a dividir aquilo que nós estudamos, né, para que esse conhecimento que nos oferece a doutrina espírita não fique retido a um grupo pequeno de pessoas, né. E hoje eu decidi já há algum tempo, né, começar a tratar de alguns assuntos que, quando nós chegamos no centro espírita e depois passar daquela fase de assistirmos às palestras, de matarmos as nossas curiosidades com os médiuns da casa, com os dirigentes, sobre esse ou aquele assunto, nós resolvemos um dia participar da mais importante reunião que eu considero dentro de um centro espírita, que é a reunião de estudo. Porque é a partir dela que as transformações acontecem, né? Quando as pessoas aprendem, elas têm a oportunidade de melhorar a vida delas, né? Transformar a vida delas, e também ajudar na transformação da vida de outras pessoas. Então eu considero particularmente a reunião mais importante que existe no Centro Espírita, a reunião de estudo. E nesses estudos iniciais, cada grupo se organiza da melhor maneira para estudar as obras básicas, né? Porque o Espiritismo se aprende nelas, né? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, né? E por aí vai, as revistas espíritas que você pode vir a ter na mão, hoje está mais disponível, inclusive tem até aplicativos que você consegue ler as revistas espíritas, né? E a partir desse conhecimento, principalmente do Livro dos Espíritos, você consegue ler as outras obras, né? Tanto faz se elas foram escritas por autores encarnados como desencarnados, né? E ter um parâmetro, se o que eles estão escrevendo, falando, né, está de acordo com o pensamento espírita, né, está de acordo com o que ensinam os espíritos, né. Se a gente não tem uma base fundamentada nas obras básicas, fica difícil ter um critério de avaliar se aquilo que está sendo dito ou falado tem pertinência, realmente aquilo reflete o pensamento espírita, né. Mas isso em todas as áreas, né. Todas as áreas a gente precisa, determinada área do conhecimento humano, a gente precisa ir naqueles livros que compõem a raiz daquela ciência, para ver como é que foi o desenvolvimento, como é que os assuntos nasceram, né, os temas nasceram, para você ter uma base, para depois continuar o seu desenvolvimento em outras obras, em outros estudos comparativos que a gente costuma chamar. E nesse esforço, né, de levar algumas informações, é muito legal quando tem um estudo introdutório do que seja os princípios do Espiritismo, né? Então, é importante porque, de uma maneira simples, gostosa, a gente começa a esmiuçar as obras básicas, né? Principalmente o Livro dos Espíritos e a Gênesis, que as pessoas têm um certo receio de ler, achando que não vão conseguir compreender, né? Que não estão à altura daquele raciocínio, até por questões acadêmicas. Isso é bobagem, isso é limitante pensar dessa maneira, né? Então elas gostam muito de estudos onde prevalece, por exemplo, o Evangelho. É ótimo, é maravilhoso, mas mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem as suas raízes no Livro dos Espíritos e nas obras que vieram antes dele, né? Então, se eu entendi as obras anteriores, fica fácil entender o Evangelho segundo o Espiritismo e a proposta dos Espíritos ali, tá? E o princípio que nós costumamos começar a estudar, né, que é um princípio fundamental do Espiritismo, é Deus, né? Se vocês observarem lá na questão primeira do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz, com tantas perguntas que poderiam ser feitas aos espíritos superiores, é que é Deus. Olha
olha que coisa interessante, ele não pergunta quem é e nem o que é, porque senão ele estaria induzindo a resposta ou para o lado de imaginar que Deus seja uma pessoa, ou para o lado de imaginar que Deus seja um objeto, alguma coisa da matéria. Então ele fez uma pergunta aberta e ao mesmo tempo neutra, para começar as indagações filosóficas. O que é Deus? Né? Os espíritos, obedecendo à capacidade nossa de compreensão da nossa linguagem, do que nós já desenvolvemos em termos de linguagem, e quando eu falo linguagem, línguas já mortas e línguas recentes, nossa capacidade mesmo de compreender o assunto tão profundo, eles responderam de maneira simples, até onde nós podemos compreender, mas já fica bastante coisa para pensar, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bom, começamos o nosso estudo sobre Deus. Tá, mas como é que eu provo a existência de Deus? Porque muita gente nas reuniões falava assim, tá, eu sei, eu sinto que existe alguma coisa acima da humanidade, mas como é que eu provo a existência dela? Né? Esse sentimento de alguma coisa, né, um ser acima da humanidade, uma inteligência acima da humanidade, está em todos os povos, né? Não importa o nome que esse povo, né, essas pessoas deem a esse ser, isso não vem ao caso, mas esse sentimento é inato, né? O que prova que a gente usa muito esse recurso na ciência de avaliar a causa levando em consideração os seus efeitos, né? Então, quando você vê uma pintura muito bonita, você não vai falar que aquela pintura se fez ao acaso, né? Quando a gente olha o universo, a gente não pode imaginar que o acaso fez o universo com todas as suas leis físicas e na questão dos seres humanos, as leis morais que nos regem, e imaginar que tudo isso é obra do acaso, né? Então, pela tela que foi pintada, você admira, fala, olha, por trás dessa tela tem um autor, né? E esse autor fez uma tela, uma máquina inteligente, então esse autor, consequentemente, deve ser inteligente, né? Então, todo efeito inteligente necessariamente tem uma causa inteligente. É aí que nós começamos a comprovar a existência de Deus, porque você vai tirando aos poucos tudo que o homem criou, na verdade transformou, né? A partir do momento que ele conheceu as leis físicas e as transformações da matéria, ele vem transformando ao longo do tempo. Se você vai tirando tudo isso, vai chegar uma hora que você vai falar assim, bom, eu já tirei tudo que o homem pôde criar até hoje, né? Mas e agora? Quem criou tudo, né? Quem criou o universo, quem criou os mundos, quem criou o ser humano, quem me criou? E aí começa a investigação sobre Deus, não tenha dúvida. Quando a gente fala de Deus, eu até falei dos nomes, ele tem vários nomes que foi dado ao longo do tempo, é dado até hoje, Alá, Brahma, Forri, Jeová, Yahvé, o Deus simplesmente, Força Suprema, Grande Espírito, né? Cada povo deu um nome para ele, né? Isso é importante ser citado porque tira aquela ideia de que só eu estou certo, só eu dei o nome certo, né? Na verdade, todos têm a percepção da existência deles e todos compreendem, segundo a sua evolução, né, essa existência do seu modo, entendeu? Então, eu compreendo até onde eu sei do que eu já estudei, do que eu já entendi da vida, da minha relação com o Criador, eu compreendo até aqui, né? Talvez eu compreenda um pouco mais que outra pessoa, mas talvez eu compreenda muito menos do que outra pessoa que já aprendeu mais sobre esse assunto. Então, isso descarta, né? Isso não deve haver até na postura dos espíritos, a questão do preconceito, como as pessoas manifestam a sua crença em relação a Deus, né? Isso é muito importante, né? O espírita não pode colocar que o pensamento dele está correto e os demais estão errados, não. Cada um se relaciona, se manifesta ou conversa com Deus da sua maneira, e isso tem que ser respeitado, né? Isso não pode ser nem padronizado, né? Não, a partir de hoje todo mundo vai ter que ser, por lei, entender como o espírita entende. Não pode, né? Isso não pode acontecer.
Até porque as pessoas não pensam de forma padronizada, né? Eu não penso igual ao outro, nem o outro pensa igual a mim. Então isso tem que ser respeitado sempre. Eu estava conversando com um grupo de amigos sobre essa questão das diferenças de comportamentos, de ideias entre as pessoas. E eu lembro de um curso que eu participei na empresa, e uma frase me gravou e explica bem esse raciocínio que a gente tem que levar para a vida, né? Diferente é diferente, diferente não é errado. A pessoa fala, se expressa de maneira diferente da minha, não quer dizer que ela esteja errada, né? Ela enxerga o mundo, a criação, ela enxerga Deus de uma maneira diferente da minha, não quer dizer que ela está errada ou eu estou errado. Estamos enxergando de ângulos diferentes a mesma situação. E quando a gente fala de Deus, a gente tem que lembrar um pouco de história, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra politeísmo, né? A crença em vários deuses, né? Isso é muito antigo, mas tem países que ainda tem esse politeísmo muito forte, né? Então a gente, ao longo da história, quando você vai estudando, você vê deuses, né? Cada deus para uma situação, né? E deuses assumindo forma humana, forma de um animal, ou então misto dos dois, animal e humana, mas isso é por questão do desenvolvimento do ser humano, dele não saber lidar com as forças da natureza. Então, para o homem primitivo, o fogo poderia ser um deus, porque ele não entende como é que é a química do fogo, né? Ele não está errado, né? Mas daí surgiu algumas coisas ao longo do tempo que, quando tem muitos deuses, uma coisa era muito comum entre eles era eles ter comportamentos e sentimentos humanos. A gente levava para eles sentimentos que eram nossos, né? E esses sentimentos e comportamentos humanos, que a gente refletia nos deuses, né? Uma coisa que era nossa, às vezes era muito amoroso, vingativo, nervoso, enfim, tinha muita luxúria. Isso é próprio do comportamento humano e a gente aplicava a esses deuses. E é lógico que aí daí surgiam as barganhas, os rituais, né? Sacrifícios, né? Para acalmar esses deuses, né? E aí nós temos em Moisés o grande representante do monoteísmo, né? A ideia de um Deus único. Olha que coisa bacana. Só que ainda carregava aquela questão do comportamento humano que nós aplicávamos a Deus. Então era um Deus vingativo, um Deus punitivo, se a gente fizesse alguma coisa errada. Estava escrito lá em algum lugar do livro da vida, nós fizemos errado, nós éramos castigados, ou então nós éramos premiados, né? Assim do nada, entendeu? E isso é comportamento tipicamente humano, né? Mas nós aplicávamos a Deus, e isso foi muito nítido na época de Moisés. Já Jesus veio com um comportamento diferente, com um pensamento diferente, e mostrou que Deus, primeiro, você não conseguiria colocar ele como uma pessoa, né? Ele não é uma pessoa. Embora o amor seja bem, represente bem ele, mas ele não é uma pessoa, né? E também começou a mostrar, nessas relações com os deuses, tinha os intermediários na época, né? Tinha os sacerdotes, né? Isso desde muito tempo. E Jesus, na sua simplicidade, colocou que nós não precisamos de sacerdotes para conversar com Deus. Eu não preciso de um intermediário para, olha, fala para Deus que eu estou querendo melhorar nisso, naquilo lá, se ele pode me ajudar, tal. Que normalmente a gente fala para pedir coisas, né? Poucas vezes a gente fala de pedir ajuda para se tornar melhor, né? Isso ainda é uma característica do ser humano. E que através da prece eu consigo dialogar com ele, então eu não preciso de intermediário. Eu reconheço e respeito, demonstro o meu respeito ao Criador, entendendo as suas leis e vivendo em conformidade com elas, né? As suas leis que Ele nos deu, no fundo, não para Ele ser feliz, para nós sermos felizes, né? Isso é um ponto. Então, essa é uma questão legal, porque o Espiritismo, que tem dois grandes adversários, né? As pessoas sempre acham que as outras religiões são adversárias do Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo só tem dois grandes adversários: o fanatismo,
um deles, e o materialismo. Tá? Então essas são as duas coisas que o Espiritismo combate. O fanatismo, que é aquele sujeito que enxerga só numa direção, ele não consegue olhar de maneira macro, de maneira holística, ele não consegue compreender a vida se não for dentro daquela cartilha que ele está acostumado, que é a zona de conforto, a zona de segurança dele. Né? Ele tem medo de sair dali e aprender coisas novas. E o materialismo, né? Que leva as pessoas a ficar focando demais nas questões materiais, como se a vida se resumisse nisso. Né? Nós temos as questões materiais, temos que tratá-las, resolvê-las, mas a vida não se resume a isso só. Né? Então o Espiritismo retoma o ensinamento de Jesus, em todos os sentidos. Né? Então, quando a gente for pensar sobre Deus, retomando, é lembrar que a compreensão que temos dele está de acordo com o nosso grau evolutivo. Né? Quanto mais eu aprender, mais eu viver, mais ter experiências na vida, mais eu vou compreender a maneira que ele se relaciona com as suas criaturas, a maneira como ele desenhou esse universo maravilhoso que nós temos aqui, né? E isso vai me dar elementos até para não ser preconceituoso com religiões diferentes da minha, né? Ou posições filosóficas diferentes da minha, né? Eu fico mais tranquilo em relação a isso, porque de preconceito o mundo está vivendo sérios problemas, né? Não tenha dúvida nesse sentido, né? Então nós temos que combater e perceber que cada geração tem uma compreensão diferente das coisas. E quando a gente fala de evolução, às vezes, hoje, nós temos um misto de pessoas aqui no mundo que já estão com umas ideias mais avançadas em muitos pontos, e outras que ainda têm pensamentos das situações anteriores, né? Que ainda não se localizaram, estão meio desajeitados, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? E hoje já não se fala daquele conhecimento formal, você aprendeu, pronto, já era. Não, se fala de aprendizagem contínua, né? Eu ter a capacidade e a iniciativa de ser um autodidata, coisa que é das antigas, mas hoje está valendo mais do que nunca, de buscar o conhecimento por mim mesmo. Então, fica esse convite para que você vá lá, abra o Livro dos Espíritos na questão 1, a questão 16, abra a Gênesis sem medo, né? No capítulo 2, estude e comece a estudar sobre esse tema Deus. A partir daí, nas próximas vezes que eu vim conversar com você, né, nós vamos trazendo os outros princípios da doutrina espírita devagarzinho, em medidas homeopáticas, como a gente costuma brincar, né? Pílulas de conhecimento, não precisa tomar tudo de uma vez, mas de cada vez, na dose certa, tá bom? Um forte abraço e bom estudo.